He's gonna get us all killed. I'm gonna get rid of him. We're not getting rid of anybody. We're gonna stick together just like it used to be. When you side with a man, you stay with him. And if you can't do that, you're like some animal. You're finished. We're finished. All of us. É isso aí, galera. Começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, episódio número 118. Manita del corazón. Nesse episódio, a gente traz aqui o filme de um diretor que a gente ainda não tinha falado sobre. Hoje a gente vai trazer aqui um grande clássico do diretor americano Sam Peckinpah, que se chama Meu Ódio Será a Sua Herança, ou The Wild Bunch, o título original, filme produzido aí em 1969 e que até hoje influencia aí o cinema contemporâneo. Antes que logres manchar meu honor. Esse filme é ao mesmo tempo uma espécie de homenagem ao western clássico americano e também o Canto do Cisne do gênero faroeste. Dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó. Já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br, procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast, basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube. E você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter. A gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook. Só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo. Luego pregunta la autoridad. Vete, hermanita, vete tú al cielo, que yo en la cárcel lo pagaré. What do you want, Angel? You want Angel, no? All right. I am going to give it to you. Isso aí, pessoal, mais um episódio de filme que a gente vai fazer aqui. Pela primeira vez a gente vai trazer um filme do Sam Peckinpah, Meu Ódio Será a Sua Herança. E hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando como sempre do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. E aí, Fred, tudo bom? Vamos para mais uma. Tudo bem. Temos mais um de Blumenau. William de Andrade, músico, está aqui com a gente de novo, recordista aí de participações aí. Maravilha, tamo aí. E aí, beleza, galera? Beleza. Tudo certo? Fred, Alexandre? Tudo certo, William, você? Tudo bem. Tudo certo, tranquilo, um pouco cansado da jornada de ontem, né? Toquei, mas tá tudo certo, tranquilo. Tá certo. Tocou piano, guitarra? Toquei piano. Não, toquei piano num casamento. Gaita. É, mas aí assim, só a pressão de não fazer feio num dia que tem que ser tudo perfeito já te deixa tensionado, deixa os músculos. Você tocou doloridos. Música mexicana ontem? Não toquei música mexicana. Das Golondrinas? Não toquei. Não, infelizmente não. Ah, tá, porque senão você já estava no espírito para a gravação de hoje, né? Né? Mas pra falar de Sam Peckinpah, o cara tá sempre Ai, caramba! Na vibe, né? Peckinpah é demais. Sempre ligadão, né? Claro, pô. Acho que não tem muita dúvida que é o filme mais famoso dele, talvez, né? Acho que sim. Embora tenha um com Dustin Hoffman, né? É o filme. Que na época era um astro, né? Stroll Dogs, né? Que eu acho um filmaço também. Como é que é o nome em português desse filme? Agora Sob Domínio do Medo. Sob Domínio do Medo. Ou é do mal? Sempre confundo. Sob Domínio do Medo. Filme de 1971. Do Medo. The Wild Bunch. Maravilhoso filme. Que eu acho bem mais fácil falar o título original do que falar o título brasileiro, né? Acho mais simples e mais, sei lá,
tem mais a ver falar o original, né, The Wild Bunch. Ele soa melhor. E ele, ao mesmo tempo, foi o ápice da carreira dele, né? Tá no meio de outros bons filmes ali, né? Até a gente descobriu aí uma discordância, uma nota discordante disso, né, no Fábio, que certamente vai escutar a gente, Fábio Rockenbach. E, segundo ele, o melhor filme do Peckinpah é o Pat Garrett, Billy the Kid, filme que eu não conhecia, fui atrás para ver essa semana, até priorizei aí depois da postagem dele, e é um filme muito bom também, tem coisas muito legais, mas eu acho que não dá para tirar o The Wild Bunch aí desse posto de filme mais importante do Sam Peckinpah. Mais importante, acho que não tem que dúvida, até, né? Pode até discutir que se é até melhor, é um cara mas... que não tem assim tantos filmes, né? Foi um cara que não viveu uma vida muito longa e teve também períodos aí meio de ostracismo, quase um banimento, né? Até usa-se o termo aquele blacklisted, né? Banido, mas diferentemente do blacklist que a gente está acostumado, não foi por questões políticas, né? Mas foi por ser um cara de péssimo questões profissionais, né? com produtores e que chegou a um ponto ali que foi banido. Então até por isso ele tem só 14 longas, né? Entre 61 e acho que 83 é o último, né? E que é até prolífico, né? Bastante prolífico pelo tempo. Tem acho talvez a maior quantidade de filmes deles, aí, pelo menos desses mais importantes, são faroestes, né? Faroestes que são aí dentro daquela categoria de revisionistas, né? Talvez. Apesar de que isso não foi sempre assim, né? Os primeiros dele, talvez ali, pelo menos aquele Major Dundee lá, o Juramento de Vingança, eu acho que ele ainda está fazendo meio que uma ponte, né, do faroeste tradicional para um revisionista. Mas vamos lá, acho que não tem como não falar do The Wild Bunch, o filme mais importante dele. E esse é um filme que a gente tem que fazer aquele aviso, né? As pessoas que podem estar vendo ele pela primeira vez têm que ter meio que aquela consciência de que estão vendo quase que o começo de um estilo, né? É seminal, porque né? A gente tem que fazer aquele movimento de voltar lá atrás. Verdade. E pensar que muitas das coisas que foram feitas aqui não eram comuns no cinema da época, né? Então Sim. Você vai ver, câmera lenta, filme cheio de zoom, né? Mas era algo não muito utilizado, principalmente no western, né? E assim, a questão da montagem, né? A gente não pode falar desse filme sem esquecer da montagem. O filme bateu recorde na época de cortes, acho que era perto de 3.600, é o número que eu tenho na cabeça, assim. Mas bateu o recorde de cortes secos ali na época. E principalmente nas duas sequências, né? Inicial e final do filme. É assim um exercício de montagem muito interessante. Eu vejo como uma daquelas quebras, que realmente né? Marcou época. Uma daquelas dos filmes que rompem assim com o que veio antes, que teve várias ao longo aí que a gente pode citar, né, ao longo do tempo. Você vai falar de Cidadão Kane, você vai falar de Nascimento de uma Nação, você fala lá do Stagecoach em relação aos faroestes anteriores, mas aqui também tem uma nova quebra e dentro do faroeste também, né? Não que seja o primeiro faroeste com esse caráter mais revisionista, até o próprio Pistoleiro do Entardecer dele próprio, né, de 62, que eu acho que foi o filme assim que mostrou que ele era um diretor capaz, já era um filme um pouco nessa linha. Mas ele é muito cheio de estilo, né, cara? É um filme muito cheio de estilo, assim. Eu lembro que quando assisti esse filme, eu já tinha assistido uma porrada de western. E já tinha assistido, por exemplo, né, pra citar, por exemplo, um cara que é bastante influenciado pelo cinema do Peckinpah, que é o Tarantino. E acho que é a coisa que mais salta, assim, nos créditos, quando tu já vê a maneira como é colocado os créditos, a imagem sendo congelada e aparece o nome do ator quase como um outdoor. Quase como um outdoor luminoso, assim. Aquilo ali já na cara, né, tu já fica
tu já se liga, pô, é daí que foi tirado isso aí. Aqueles créditos são bem interessantes, né? Que ele alterna o filme colorido com aquele preto e branco, como se fosse de notícias do jornal, né? De jornais antigos. Sim. Lá do Oeste mesmo. Bem interessante. Sim. Mas, pô, ele é um filme muito estiloso, cara. Você tocou numa correlação aí que é impossível não fazer, né? Quando você vê os filmes do Peckinpah, que é o Tarantino, né? Hoje em dia... Com certeza. Outros também, né? O Scorsese, o John Woo. Sim, mas também hoje em dia... É um cara muito todo mundo quando pensa, marca principal do Tarantino, os filmes cheios de violência estilizada, banhos de sangue, porra, tá aí o Peckinpah que já fazia isso e não começou aí, né? Em vários outros filmes dele também, né? Isso era uma marca registrada. Não, e dois anos antes já tinha tido o Bonnie and Clyde, né? Sim. Importantíssimo, né? Eu acho que foi o filme, talvez, que abriu o caminho pro The Wild Bunch, né? O The Wild Bunch pôde ser feito dos outros, né? Dizem que o Sam Peckinpah teve a ideia de fazer um filme nessa linha quando saiu de uma projeção do Bonnie and Clyde, né? Na verdade, o Jack Warner, que ainda comandava, estava nos dias finais dele de comando dentro da Warner, quando ele viu o filme pronto, ele odiou, né? Chamou lá os produtores, que é isso que vocês fizeram? Um filme com essa violência toda e tal. Mas ele logo sairia, e quem veio depois viu que esse impacto também foi sinônimo de sucesso, né? E abriu o caminho para esse tipo de filme depois, né? Porque realmente até antes do Bonnie and Clyde não teria espaço para o The Wild Bunch como ele é, né? É um filme que só foi possível nessa nova era, né? Nessa nova... é bem isso aí mesmo. Eu tava pensando nisso, assim, como é importante destacar ele como um efeito colateral, talvez um acidente sociocultural mesmo, né? Daquele tempo. Você tá falando de 1968, as filmagens 68, o filme lançado em 69, quer dizer, já é um ano que por si traz um monte de coisa envolvida, né? Todos os movimentos. Um monte de inovações. Vocês citaram o próprio Bonnie and Clyde, que além de abrir porta para esse filme, abriu porta para uma porrada de coisa nova, né? Então foi uma época em que essa tomada de, vamos dizer assim, essa substituição de mão de obra que estava acontecendo na indústria, né? Os mesmos caras que faziam filme nos anos 30, 40, estavam ali ainda. Essa já tinha também os filmes do Sergio Leone entrando nos Estados Unidos com uma certa dose de violência também, né? Verdade. Que também dólares, por uns dólares a mais. Esse sucesso dos filmes do Leone, né? Esse sucesso da trilogia dos dólares, foram alguns além de influenciar diretamente o próprio Peckinpah, foram os filmes que mostraram ali pro produtor, né, que tinha acabado de colar ali no Sam Peckinpah em nome vamos dizer, do novo dono da Warner, né? O novo dono da Warner esbarrou com o Sam Peckinpah lá numa ocasião, não sabia nem quem ele era, se apresentou, falou que já tinha dirigido filmes. O cara, assim que chegou no escritório, no dia seguinte, pediu lá para assistir o Pistoleiro do Entardecer, adorou e, bom, esse cara vai fazer meu novo filme, mandou um produtor lá chamado Phil Feldman, né, atrás do Peckinpah, com a ideia de fazer um filme chamado Diamond, alguma coisa, não lembro mais. Seria um filme passado na África e tal, né? Diamond Story. E esse produtor então chamou o Peckinpah para ir para o México procurar locações para esse filme, que se passaria na África, mas eles iam filmar no México, né? Peckinpah estava meio assim, né? Porque ele estava justamente naquela fase de banimento dele, né? Ele tinha já reescrito várias vezes o roteiro do Wild Bunch, né? Daí a gente tem que voltar lá atrás para contar como que chegou nesse ponto, né? E por uma guinada do destino, ele convenceu esse cara a esquecer o Diamond Story lá e fazer o The Wild Bunch, né? Mas são timings assim que coincidem, né? Para sair um filme, que hoje a gente vê o filme, a gente pode só assistir o filme, como eu fiz na primeira vez que vi, um filme que não me tocou tanto, era mais um faroeste.
Mas quando você conhece mais de tudo que envolve ele, todas as motivações daquelas pessoas que estão por trás, né? Aí quando bota na linha temporal, né, ele fica ainda mais importante, né? Faz total sentido, né? Faz total sentido. E é aquela coisa que vocês começaram a falar, mas a gente pode até concluir que os tempos, né? A gente está em tempos de assassinato de líderes... Assassinatos políticos, movimentos raciais, políticos, Guerra do Vietnã. Martin Luther King morreu um pouco antes, né? Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, enquanto o Sam Peckinpah tá filmando o The Wild Bunch, está acontecendo lá aquele massacre de My Lai, né, que eles chamam lá, que os americanos invadiram um vilarejo vietnamita lá e mataram mulheres, exatamente, crianças, idosos e ali parece que, pelo que eu li, estava um momento em que assim, a imprensa americana estava começando a cobrir o Vietnã de forma mais transparente, né? Porque eles estavam evitando mostrar esse tipo de coisa, não sei o quê, e justamente nessa época estava havendo essa guinada aí, que eu acho que é importante para poder o público aceitar o que vai ver na tela, né? Porque se olhar o Meu Ódio Será Sua Herança, cara, é um filme que começa de forma muito estranha, entre aspas, um faroeste, né? Pô, eu acho aquela introdução sensacional, cara. A introdução é sensacional, mas se você vê o núcleo do filme, ele tá encaixotado em duas grandes matanças ali, sim, né? São essas matanças e o assalto do trem no meio ali, né? O roubo das armas. Porra, mas assim, cara, vendo e revendo o filme, você vai entendendo esse início do filme, que realmente, a primeira vez que você vê, você fica perdido, porque não tem nenhuma explicação, né? Para começar, primeira vez que você vê, se você não lê nada, não sabe nada, você vai comprar o disfarce deles, né? Eles estão entrando ali como militares, com uniformes fake ali de militares. Benfeitores, né? Que é uma ideia que, aliás, quem deu foi se eu não me engano, foi o Lee Marvin, quando leu a primeira versão do roteiro, lá escrita pelo Alan Green e tal. Gostou bastante, deu algumas sugestões, né? O que era uma coisa... Bom, aí a gente tem que falar um pouco da ambientação daquele momento ali. O filme se passa ali por 1913, 1914, época da Revolução Mexicana, né, que foi praticamente a década toda ali de 1910. E assim, falando bem resumidamente, dá para dizer que naquela década ali era provavelmente o lugar mais perigoso do mundo, né, o lugar onde a tua chance de ser morto a qualquer momento era maior, que era a fronteira dos Estados Unidos com o México, aquela região toda ali, né? Que a vida não valia nada, matar era algo absolutamente comum. Isso está no filme, está impregnado no filme, né? E homens desesperados e você vê quantos grupos tem envolvidos ali, né? É um caldeirão, né? Você tem os poderosos, né? Os banqueiros, donos de ferrovia. Você tem que aí eles precisam contratar caçadores de recompensa, né? Para proteger o patrimônio deles dos bandidos. Você tem os bandidos. Você tem lá do outro lado da fronteira as forças lá. Os rebeldes, os revolucionários ou as forças estabelecidas, que naquele momento é representada ali pelo Mapache, né, do Emílio Fernandes, que seria um dos generais do homem no poder de então, que é o Huerta lá, que porra, toda hora trocava, né? Teve uma sequência de um puxando o tapete do outro, desde lá que tiraram o tal do Porfírio Dias, né, que era o ditador lá, o soberano do México há 30 anos, né? Então assim, era uma bomba relógio. Então nada mais natural naquele momento ali que entrasse uma tropa, um pelotão, soldados armados na fronteira, numa cidade fronteira como é aquela onde inicia o filme. Ninguém se espanta com aquilo ali, né? Se espanta, mas eu acho essa ideia genial, porque ele, de certa forma, ele tá assim, eu vejo o filme também como uma homenagem ao western, mas uma crítica, né? E uma espécie de alerta de que, porra, o gênero
tá moribundo, o gênero acabou, né? Aquele western que a gente Heróico. conhecia do John Ford, com John Wayne, do herói, da cavalaria, né? A gente até está se preparando para fazer o episódio final do John Ford, então a gente tá vendo esses filmes em conjunto aí e tá percebendo isso, né? Aquele herói da cavalaria, aqueles homens da cavalaria americana do John Ford, né, que são os heróis que combatem os índios, não sei o quê. De certa forma, eu acho que essa ideia deles entrarem travestidos, né, com roupas do exército, para depois se revelarem bandidos, eu acho que é uma bela de uma... Já toca nisso aí, né? Já toca nisso aí, uma bela de uma forma irônica de mostrar, ó, esse filme não é o que você tá pensando, entendeu? O herói tá em conflito, né? Pois é. O engraçado é que quando você teve lá, por exemplo, os próprios faroestes lá iniciais do Ford, antes até de ir no tempo das diligências, na época já eram vistos como revisionistas também, né? Se fosse para comparar lá com aqueles iniciais do Tom Mix, aquele cowboy de roupa branca que nunca iniciava uma briga, ele só reagia se alguém provocasse ele, e ele lutava e ele terminava a luta limpinho, com golpes plasticamente bonitos, enfim. Os do Ford já foram, só que os do Ford, segundo até o Peckinpah, que admirava o Ford, porém não concordava com algumas lições de moral, né? Aquela redenção final do herói mítico, aquela coisa toda, como por exemplo o Rastros de Ódio, né? Que ele gostava do filme, mas considerava que o final dá uma amolecida, né? Ele preferia, por exemplo, o personagem do Wayne lá no Rio Vermelho, ou em outros filmes em que era um cara mais rancoroso até a alma. Embora, convenhamos que em Rastros de Ódio, o personagem mais assustador do filme é o John Wayne, né? É verdade. Ele caramba, esse cara é assustador. Aquela cena do índio, que ele vê o índio morto e atira no rosto. Pois é. Caraca. Psicopata ali, mas até ele chegar lá no Let's Go Home Deb, né? Aí ele se derrete todo e... A violência, então, né? A violência que estava acontecendo no Vietnã, que estava acontecendo dentro de casa, né? No assassinatos políticos, como você falou, questões raciais e tudo mais. Esse filme mostra um pouco a violência como uma coisa normal, né? Como uma coisa banal. E um reflexo da desilusão da sociedade, né? Porque era uma época de desilusão pura, né, cara? E é uma violência, assim, sem sentido, né, cara, também. Porque você pega a primeira sequência do filme, que é justamente aquele assalto ao banco e aquele tiroteio ali, matando pessoas na rua, né? Transeuntes ali, pessoas que não tem nada a ver com a história, mas foram pegas ali no fogo cruzado. Por nada, né? Aí depois, e por nada, né? Depois você vai ver os caras roubaram uma porrada de washers, arruelas, né, que eles chamam. Arruelas, né? E aí você se pergunta o seguinte, né? Porque tudo bem, se isso aí foi uma armação daquele grupo ali do... claro que foi. Qual o nome do cara da ferrovia lá? Que tá por trás disso? Que contrata os... Não, tá acima do Deck Thornton. Ele é contratado... Que contrata o Deck Thornton, né? Uhum. O cara que contrata o Deck Albert Thornton, Decker, né? Foi ele que provavelmente arquitetou aquela emboscada ali. É o Harrigan, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, mesmo assim o cara não se privou de, tipo, liberar os caras de meterem bala lá no grupo do... exatamente, porque era uma armadilha do Pike, uma armadilha, né? Para acabar com a quadrilha do Pike. Teve uma coisa também, Fred, que tu falou aí, né, dos caras metendo bala à torta direito aí. É um filme que eu acho que as pessoas que são violentas são as pessoas que são soberanas, né? São poderosas. Acho que o poder das pessoas nesse filme tá na violência, porque nos lugares onde eles vão passando, a população é absolutamente passiva, né? Absolutamente passiva, assim. Não existe uma reação, assim. As pessoas, elas só correm. São extremamente passivas. Só serve de alvo. Correm e morrem, né? Quem usa da violência é que tem o poder. O Harrigan, ele e o Thornton naturalmente sabiam daquilo, e o objetivo maior era dizimar e acabar com a quadrilha, né? Com The Wild Bunch, né? E
eles são frustrados nisso, né? Porque eles conseguem escapar, salvo 2 ou 3 que ficam ali pelo caminho, né? Aquele núcleo principal de 5, né? Que depois vão encontrar o sexto lá, que é o Old Man lá, o personagem magnífico, né? Do Edmund O'Brien, né? Que em algumas cenas ali você não tem como não lembrar do Walter Houston lá de O Tesouro de Serra Madre, né? Com aquela risada nos momentos mais críticos, né? Com aquela risada rindo do próprio fracasso, né? Os dentes podres. Rindo do próprio fracasso. Cara, tem muita coisa nas entrelinhas nesse filme, né? Estava lendo aqui um livro que foi lançado até esse ano sobre o filme, e num dos capítulos o autor fala assim, que ele exibiu uma vez o filme para a esposa, que nunca tinha visto. Ela assistiu o filme, gostou e tal, e no final a primeira coisa que ela perguntou foi: escuta, o Pike e o Dutch, personagem do Ernest Borgnine, Pike, personagem que é o líder da quadrilha, né, do William Holden, e o Dutch do Ernest Borgnine seria o segundo no comando. O Pike e o Dutch, eles têm um caso amoroso? É um casal homoafetivo? Aí ele teria respondido: bom, na minha opinião, eles têm, eles se amam, mas não da maneira que você está querendo dizer, não como um casal, mas aquele amor entre homens, aquela relação de cumplicidade, confiança, que aliás está presente em várias obras clássicas aí, até da própria literatura americana, no caso de homens que têm uma vida diferente, que vivem uma vida que não permite terem família, terem uma esposa, terem filhos e tal. Então eles se unem, né, de um grau de confiança, um grau de cumplicidade, que isso fica evidente, isso também permeia o filme o tempo todo, né? A cumplicidade entre eles, a própria relação entre o Pike e o Thornton, né, que tinha sido um ex-parceiro dele lá no passado, e parece até um cara que foi traído e por isso ele tem uma certa sede de vingança. Ele, ao mesmo tempo que respeita e admira o Pike, ele tem que se vingar, ele tem que prender ele, né? Que é a opção que ele tem, né? Ele é compelido a isso, senão ele vai voltar para a cadeia, né? Ele até fala lá em Yuma, vai voltar para a prisão de Yuma lá no Arizona e tal. E aí até tem aqueles flashbacks, né, que várias vezes aparecem no filme, né? Que eu acho até que, eu não sei vocês, mas eu acho até que às vezes são desnecessários, eles meio que são muito didáticos demais, alguns flashbacks assim. Pois é, você sabe que esses flashbacks eles foram cortados na versão que foi pro cinema, né? Esse filme foi remontado, acho umas 2 vezes, se eu não me engano. O que a gente tem hoje é a versão do diretor, né? Mas parece que esse Phil Feldman, ele cortou por pressão dos Eles queriam exibir mais, né, o filme, né? Eles queriam mais sessões. Exibir, né? E para ter mais sessões, você podia encaixar mais uma sessão diminuir. se você tirasse aí cerca de 20 minutos. Aí ele saiu cortando. Só que ele não cortou nem muita cena de violência, né? Ele cortou mais essas cenas de flashback. Mas eu nem falo dos flashbacks, que são cenas mais longas, explicativas, assim. Eu falo de algumas pequenas inserções, por exemplo. Quando ele está cavalgando ali do lado do Pike, né? O William Holden está cavalgando junto com o Sykes lá, que é o Edmund O'Brien. Aí o Edmund O'Brien pensando: e aquele rapaz lá? Eu acho que ele morreu lá, ele ficou lá para trás e morreu. E depois ele descobre que é o neto dele. Aí o velho fala que na verdade aquele rapaz era neto dele. Aí nisso corta e aparece a cena do rapaz, aquela hora lá, 20 minutos atrás no filme, quando ele ficou sozinho naquela casa com alguns reféns, né? E acabou sendo morto lá dentro da casa. Aquele cara da cara engraçada, lembra até o Jim Carrey. Sim. Fica trollando todo mundo, né? E aí corta e pra gente lembrar. Vou mostrar quem é o cara de quem ele tá falando. É como se fosse uma pequena legenda visual que ele põe ali. Então vou mostrar de quem que esse velho tá. Mas se eu não me engano, eu posso estar misturando, mas não é nessa oportunidade que ele mostra como o cara acabou morrendo? Não. O cara morre. Não, só mostra um pouquinho o cara, né? A morte dele. Em outras vezes acontece isso no filme, mas tudo bem, não chega a comprometer pra mim, mas só que é algo que às vezes eu acho um pouco didático demais, né? Mas não, besteira. Com certeza o didatismo no audiovisual é uma coisa irritante, né? Mas acho que nesse filme não chega a ser também uma coisa assim
né? Não, e ele tem boas ideias aí com o uso desse flashback. Por exemplo, tem um momento que o personagem do Robert Ryan e do William Holden, né, que tem aquela história pregressa também ali, de eram amigos e houve uma traição por parte do William Holden, não sei o que, por isso que é um o tema Thornton, recorrente, né? Na filmografia do Peckinpah é recorrente. É recorrente, mas tem um flashback ali que eles compartilham uma memória, né? No mesmo momento eles têm um flashback juntos, assim, né? Em espaços diferentes, é claro. Não é nem que foi uma traição, né? Mas, porra, entraram lá, ó, a lei... Foi uma vacilagem. Um foi preso e o outro fugiu, né? Tipo, eles não... Mas aí que tem essa coisa interessante também, que é essas pequenas contradições no código deles, né? Porque o grupo tem um código particular, né? Até uma frase aí que você ficou brincando aí, né? Que eles falam que ninguém vai ficar para trás, vai todo mundo ficar junto, o grupo não pode se separar, não sei o que, a gente não deixa nunca ninguém para trás, só que o próprio William Holden já deixou o Robert Ryan para trás, né? Eles deixaram o neto do Edmond O'Brien lá. O cara é completamente esquecido, né? Ele fica lá. Não, esquecido, acho que ele é deixado lá de propósito mesmo. Tanto é que o personagem do Ryan lá, o Thornton, ele só descobre que o rapaz está lá porque ele próprio dá um tiro, né? O rapaz dá um tiro lá para assustar aqueles reféns. Aí, tem alguém lá dentro atirando. Aí vai lá e acha o cara lá, né? Senão ele ia simplesmente ficar esquecido ali, né? Agora, esse código de honra, né? Isso acho que é um dos temas muito importantes do filme, né? Essa coisa, primeiro, da mudança de tempos, né? O filme se passa numa época em que, se a gente ainda está falando de um faroeste, está falando de cavalo, você tem aí uma população mestiça, né? Muitos mexicanos, né? Fronteira, poeira. Por outro lado, a gente já tem automóvel, a gente já tem... né? O filme se passa em 1913. Exato, então já é o fim de uma era mesmo, né? E esse filme, eu acho que o próprio Peckinpah resumia dessa forma, né? E os originadores da história antes dele, né? O cara que desenvolveu a ideia inicial lá, o Roy Sickner, que era um dublê, que aliás foi o Homem de Marlboro, né? Foi o primeiro mais famoso da propaganda do Marlboro, um cowboy mesmo. Esse cara foi o cara que criou essa história originariamente, o Roy Sickner, e quem detinha os direitos, e acabou esses direitos sendo comprados lá em 67 pela Warner. Mas o interessante é isso, porque é um filme que está falando sobre o final. Homens presos num tempo que não é o deles, né? Num tempo que não é o deles, né? Que está se esvaindo ali. O Velho Oeste, como eles conhecem, está indo embora. E também no cinema, né? Porque muitos consideram que em 69 foi o último grande ano do western, né? Porque você teve produções assim importantes chegando ao mesmo tempo, né? Você teve esse filme aqui, né? The Wild Bunch. Mas você tinha o Era Uma Vez no Oeste, do Sergio Leone, que estava chegando nos Estados Unidos, né? O filme de 68 estava chegando. Você teve o último grande western do John Wayne, que é o Bravura Indômita, o True Grit, de 69 também. Você teve o filme de maior sucesso do ano, que foi o Butch Cassidy and Sundance Kid, né? O Paul Newman e Robert Redford. Que tem uma relação intrínseca com esse filme aqui que a gente está falando hoje, né? Porque foi um motivo, talvez, principal, né? Eu estava contando aquela historinha, né? O Phil Feldman, produtor, foi com o Sam Peckinpah para o México para procurar locações para um outro filme, né? Que ele iria fazer. E aí começou lá uma semana de chuva intensa, eles ficaram meio que presos no hotel. E nesse meio tempo o Peckinpah, que não é bobo nem nada, tinha levado com ele o roteiro que ele tinha, a versão que ele tinha última do The Wild Bunch, mostrou pro Feldman, né? O Feldman leu, adorou e começou a fazer ligações, ligações telefônicas, mas também começou a fazer conexões mentais com o que estava naquele momento acontecendo. E naquele momento, 67, se eu não me engano,
o buchicho da vez em Hollywood era justamente sobre um roteiro que provavelmente era o maior roteiro já feito até então, melhor roteiro que estava sendo escrito por um cara em Hollywood chamado Butch Cassidy Sundance Kid, né, sobre um tal de eu não lembro qual era o nome mais conhecido lá da quadrilha dele, mas era também Era Wild Bunch também, não, também, né? Tinha um outro nome, né, mas também era conhecido como Wild Bunch, né? Era o Hole in the Wall Gang. O Butch Cassidy, Sundance Kid e a Hole in the Wall Gang, mas também às vezes referenciado como Wild Bunch. E esse filme parecia que ia ser um estouro, um sucesso, uma coisa maravilhosa, né? Sabe aquela coisa, né, de que é medida, o potencial da coisa é medida pelo dinheiro que está sendo gasto. Então, como estava sendo gasto uma fortuna só para pagar o roteirista para escrever o roteiro do Butch Cassidy, eles imaginavam que ia sair o melhor roteiro do mundo, né, antes dele ficar pronto. Mas o cara pensou, bom, parece que é um momento propício para esse filme. Então, daí acabou, além de discorreram para lançar antes, né? Inclusive, justamente para poder surfar nesse nome aí do Wild Bunch, porque você imagina se lança depois, né? Vai ficar um negócio meio estranho, né? Vai falar, os caras estão pegando aí a ideia do Butch Cassidy, né? Que também tinha esse nome de Wild Bunch. E também, Bunch, assim, a história passada no México era algo que já vinha rendendo filmes de sucesso aí, faroeste, como por exemplo lá até o Vera Cruz, até desde o Tesouro de Serra Madre, dá para dizer também, mas o Vera Cruz, Sete Homens e um Destino, né? Os Profissionais, filme com Lee Marvin, todos esses filmes vão guardar alguma relação com The Wild Bunch, né? Então, até filmes na época que não eram necessariamente dentro do gênero western, né? Tinha aquele do John Boorman também, que é do final, acho que é um ano antes, se eu não me engano, que é o Point Blank, como é que é o nome? Também com Lee Marvin. Sim. A Queima-Roupa? Também tem Queima-Roupa. A Queima-Roupa. Também tem é um filme, se passa, vamos dizer, né? Tem uma estética urbana, mas tem uma pegada western também. O próprio Bonnie e Clyde, né? O próprio Sem Destino, o Easy Verdade, Rider. Cara. É um western que ele é urbano. Um western de moto, né? Urbano, né? Assim. Verdade. Então esses filmes todos fazendo sucesso, e mais o que você já citou, né? Os dois primeiros filmes da trilogia dos dólares que fizeram um grande sucesso, foram lançados praticamente juntos ou em sequência, poucos meses de diferença nos Estados Unidos, fizeram um grande sucesso, convenceram lá o Phil Feldman de que esse tinha que ser o novo projeto, e daí foi dado a carta branca para o filme, né? Agora, desses outros filmes, é interessante que eles têm relação, né? Foi por causa dos Profissionais, por exemplo, em 66, que quando recebeu o roteiro em 67 desse filme para ler, e ele era até então o cara que estava ligado ao projeto desde a sua origem, e provavelmente ia fazer o papel do pai, que era o Lee Marvin, ele desistiu, porque ele estava no momento do ápice da carreira dele, ele recusou porque ele não queria ficar vinculado a um tipo de papel e fazer dois filmes ambientados numa mesma situação, muito próximos, né? Então ele abriu mão, né? E daí veio uma série de tentativas de outros atores, até que acabou com William Holden, né? E é interessante isso, né? Que a escolha de atores, né, que ele faz, que ele pega atores que de uma forma ou de outra estão relacionados com o gênero, né? Você tem o William Holden, você tem o Ernest Borgnine. O William Holden nem tanto, mas já tinha feito papel no western, o Ernest Borgnine também. Agora ele pega como é o nome dele lá? O Ben Johnson, né? E o Warren Oates, que faz os trabalhou irmãos, muito com o John Ford, né? O Ben Johnson, mais novo ali, fez até um filme onde ele é o protagonista aí aquele Wagon Master, né? A Caravana de Bravos. O Ben Johnson, ele era um daqueles tipos que o Peckinpah também adorava trabalhar, porque ele era o verdadeiro cowboy. Ele era um cara que foi campeão mundial de rodeio. Ele era um cara que era, ele era do meio, né? Mesmo, né? Inclusive teve uma coisa engraçada, ele já conhecia o Ben Johnson quando ele estava dirigindo uma série de TV. Naquele período ali de ostracismo, ele acabou recebendo aí a chance de dirigir uma série. Ele já tinha dirigido outras séries antes,
antes de fazer lá o fracassado Major Dundee, né, o Juramento de Vingança. E aí numa entrevista com o... Eu estava entrevistando mesmo lá para o papel o Ben Johnson, e nisso, no meio da conversa, ele interrompeu para dar um esporro em uma outra pessoa, um funcionário, alguma coisa, e demitiu o cara, gritou todos os palavrões pro cara, esculhambou com o cara na frente do Ben Johnson. Aí falou, agora vamos continuar aqui. Aí o Ben Johnson falou, olha, eu acho que eu vou embora, porque eu não vou poder trabalhar para você. Ele falou, não, mas como assim? Não, porque se algum dia você falar comigo, que nem você falou com esse cara, eu vou te levantar do chão, vou te dar uma coça e eu vou ser demitido e eu não posso ser demitido. Aí o Peckinpah falou, bom, é exatamente por causa disso que eu quero você na série. Né? Sim. Mas, porra, e o William Holden, cara, ele podia não ter tanta bagagem de faroeste, mas ele era um cara com uma vida pessoal toda esculhambada e cheio de problemas, um alcoolismo intensíssimo. E detalhe, quando ele assinou o contrato para esse filme, ele estava acabando... ele estava dentro de um período em que ele estava sentenciado à prisão lá na Itália. Nossa, mãe. Isso aí é uma história que eu até descobri agora, estudando esse filme. Não sabia. Bom, ele tinha problemas sérios de alcoolismo, né? Então ele estava... Broken Man, né? Ele estava em 66 lá numa clínica de recuperação, lá um resort, spa lá na Itália, para tentar se recuperar. Mas teve uma recaída lá e saiu para beber com amigos e amigas e tinha acabado de comprar inclusive uma Ferrari. E aí botaram pilha nele e falou, vamos lá para outro lugar, outra cidade, lá longe, para uma noitada lá. Aí pá, tem testemunha, tem uma testemunha, tem até um livro, um documentário sobre isso, sobre essa noite. A testemunha diz, eu estava dirigindo um Porsche a 100 milhas, ou seja, 160 km por hora, e eu vi quando o William Holden me passou fácil. Quer dizer, o cara estava voando, e aí bateu num Fiatzinho lá, quando estava quase chegando, e matou o motorista do outro carro. Né, e foi condenado a 8... acabaram ainda aliviando, foi só 8 meses, e a sentença ainda foi suspensa. Mas ele estava, ainda nesses 8 meses... Mas ele estava acabado, né? Dizem que aí foi meio que a sentença de morte mesmo dele. Ele morreria ainda 15 anos depois, mas se ele já estava com problema sério de álcool, aí ele duplicou, aí ele se afundou mais ainda, porque ele realmente assumiu e ficou extremamente culpado, com razão, né? E inclusive, até o resto da vida ele sustentou aí a família do cara, enfim, foi um... Caramba. Foi um problemão. Então mas ele estava tava em sintonia ali com o Sam Peckinpah, né? Que é outro também que tinha problema de alcoolismo e dizem que todos eles ali estavam... Ainda ficou pior, né, pro Sam Peckinpah, porque parece que foi o James Coburn que introduziu ele à cocaína, cara. Caramba, e com o seguinte argumento, cara, você vai pra cocaína que você consegue dar uma cortada no alcoolismo. Só piorou, né? Turbinou o negócio. Só piorou, né? Criou um monstro, Turbinou né, o negócio. Foi... Agora, algum tempo atrás, você, William, indicou para nós, com bastante empolgação, o Juramento de Vingança, o filme dele de 64. Dá para dizer que é o filme maldito dele, né? Porque o Sam Peckinpah... a gente tava conversando em off aí. O Sam Peckinpah, que tinha entrado no mundo artístico aí como roteirista da televisão lá nos anos 50, e até também deu algumas escapadas, escreveu roteiro também para cinema, inclusive tem filme do Don Siegel, lá de 50 e pouco. Ele foi ator também, né? Ele fez uns papeizinhos de ator aí, ele tá no Vampiro de Almas, sim, aquele filme que ele escreveu roteiro também, né? Ficção científica, né? Aí o que acontece? Depois de um tempo deram a ele a chance de dirigir. Tinha até uma série lá que estava já determinada, já estava decretado o fim da série, né? Então aí no último episódio, o nego já chutando o balde, ela falou, deixa esse cara dirigir aí. Esse roteirista vai dirigir aí, esse tal de Sam Peckinpah. Ele agarrou aquela oportunidade, fez um ótimo episódio, o pessoal gostou. Eu não sei se era NBC ou ABC, quando foi uma série seguinte, deram a ele a possibilidade de dirigir, ele começou por aí, até que um belo dia, até por
por influência de um cara chamado Brian Keats, que era um ator ali que protagonizava uma das séries dele. Ele acabou dirigindo o primeiro filme dele em 61, né? Filme até com a Maureen O'Hara e o Brian Keats também. E depois, em 62, ele faz um filme que é tido como o primeiro grande filme dele, né? Que é o Pistoleiro do Entardecer, né? Como é que é? High Country. High the High Country. High the High Country. Filme muito bom esse aí. Esse eu nunca vi. Com Randolph Scott, Joe McCrea, os dois também são pistoleiros já velhos Isso. e tal. Já é um... É um filme que eu vi na Bandeirantes há muito tempo atrás. Mas eu lembro que eu gostei bastante. E aí, aliando o sucesso que ele já tinha com uma determinada série lá, que era The Western, né, lá de 1960, com o sucesso dele nesse primeiro filme, ele meio que se inflou o ego, né? Achou que estava... Inclusive o Charlton Heston viu esse Pistoleiro do Entardecer, gostou tanto que já entrou em contato e se ofereceu, e daí foi lá para trabalhar no Major Dundee, que foi um grande fiasco, né? E um dos motivos de ser um grande fiasco foi a própria presença do Charlton Heston, né? Porque, porra, ele estava deslocado ali naquele set, né? Eu lembrei de falar isso porque você estava falando justamente dos beberrões, né? Então, se você juntava num set lá Warren Oates, Ben Johnson, William Holden e Sam Peckinpah, tava tudo beleza. Agora, botar um cara todo certinho, né? Se botar lá um cara Judá Ben-Hur, não vai dar certo. que nem o Charlton Heston, né? Tava sempre deslocado, ficava puto com os atrasos do Richard Harris, que era outro, né? Richard Harris, sim, é do time, né? Beberrão, toda a vida e tal. É chegado. Enfim, não deu certo o filme. Um Wild Bunch ali, né? Que convivia com Sam Peckinpah, então. O filme foi um fracasso. Mas voltando no filme aqui, no Wild Bunch mesmo, outras influências que eu vi que esse filme teve, que o Sam Peckinpah era um cara muito ligado no cinema europeu também, né? Gostava da novela Vague. Sim. Gostava também do cinema do Kurosawa, e ele teria pegado os Sete Samurais como um modelo, né, de grupo ali dos samurais para espelhar o Wild Bunch. Tem né? muito. Tem essa ideia, né, de homens numa missão. Um pouco né? de Rashomon também. Também. Ele estava Fellini até, o Sam Peckinpah. Não era fraco, não. É engraçado que ele achava essa história de cinema de autor uma balela, né? Era bullshit. Mas ele mesmo tinha uns traços autorais fortes. Totalmente, no cara. cinema dele. Totalmente. Até se tu pegar alguns making off. Se pegar a obra dele, talvez, né? Vamos deixar pra... Quem sabe um dia aí fazer um episódio sobre a carreira dele. Ah, seria legal, né? Falar de Cara, mais deixa filmes, eu citar uma listinha Tem até de 20 uma... filmes. Eu prometo citar em 20 segundos no máximo. Uma Quero listinha de 20 filmes, porque logo que ele fez ali o Pistoleiro do Entardecer, ele deu seria aí a primeira entrevista dele escrita, e o cara perguntou para ele quais os 10 filmes ali que influenciaram ele. Ele era um cara que dava respostas de 45 minutos para uma pergunta, ele era meio louco, né? Então ele mandou para o cara por escrito uma lista de 20 filmes, que são os filmes que ele considerava os mais importantes naquele momento ali, 1962, por ali. Vamos lá, Rashomon, Tesouro de Serra Madre, Estrada da Vida, Hiroshima, Meu Amor, Montanha dos Sete Abutres, O Condenado, lá do Carol Reed, Hamlet, La Dolce Vita, Sindicato dos Ladrões, ano passado em Marienbad, Pater Panchali, do Satyajit Ray, Só filme fraco, Um Lugar hein? ao Tá Sol, Um Lugar ao Sol, My Darling Clementine, Viva Zapata, tinha que ter alguma coisa de México, ele adorava o México também, o Shane, Jogos Proibidos, High Noon, Breaking Point, é um filme no ar, se eu não me engano, né? Com John Garfield, não sei, me corrija se eu estiver enganado, e The Magician, que é na verdade o rosto lá do Bergman. E tem mais um, Tobacco Road, que eu particularmente achei um saco, o filme do John Ford. Isso aí é fora Quer ponto dizer, fora mas da você curva vê aí. que ele era um cara, gente como a gente, né? Um cara que Sim. tava curtindo o cinema do mundo todo, né? Dá pra fazer a tem listinha cinema aí. indiano, tem cinema francês. Pois é. Isso que tu falou, Fred, dele não ser tão fã do cinema de autor, né?
fazer críticas ao cinema de autor. Me lembra uma historinha. Se tu pega a edição que a Versátil lançou do Straw Dogs, tem um making-offzinho. Ele tá dirigindo lá o Dustin Hoffman no set e tal. E aí esse filme ele é baseado num livro, né? Straw Dogs. E aí o autor tá lá, meio que tem uma discussãozinha entre eles, assim. E aí quando o cara vai embora, que o cara tá falando sobre uma cena. Ah, não é assim, no livro é assado e tal, não sei o quê. Aí quando o cara vai embora, ele olha pra câmera, né? Olha pra quem tá filmando e fala assim, acho que eu não gosto tanto do livro dele quanto ele mesmo. Fala assim, sabe? Tu vê, o cara tava fazendo um filme baseado no livro dele, mas ele tomava liberdades de autor, né? É engraçado isso. Essa lista toda que o Alexandre citou aí, praticamente cinema de autor domina, né? Tá louco. Agora, o componente mexicano também, eu acho que é outra coisa que tá na raiz desse filme. Que aí entrou... Tinha falado lá do dono original da história, o Roy Sickner, que era um cowboy. Era um cara com capacidade limitada para escrever um roteiro. Então escreveu uma história sem um grande desenvolvimento. E conversava com outros colegas dele, dublês ali e tal. Conseguiu se aproximar até pelo trabalho de dublê ele tinha um círculo ali dentro desses atores mais durões, era amigo do Lee Marvin, conseguiu desde o início, lá em 62 ou 3, trazer o Lee Marvin para a parada, assim, mas não conseguiria sozinho produzir o filme, nem escrever um roteiro. Contrata um outro cara chamado Alan Green, que está nos créditos como roteirista, o que aliás é um gesto bem legal aí até do Sam Peckinpah, porque o Alan Green escreveu o primeiro tratamento, mas depois saiu completamente da parada, né? Mesmo assim, o Sam Peckinpah reescreveu várias vezes, mas manteve uma estrutura básica ali do Alan Green e deixou ele como correteirista até o final, né, nos créditos. Mas o Alan Green era um cara apaixonadíssimo pelo México e que conhecia absolutamente tudo da época da Revolução. Um cara que tinha conhecido pessoalmente o filho de um daqueles líderes lá, daqueles generais, e o cara ainda estava vivo, e ele levou lá para conversar. O cara conversou com outras pessoas ainda sobreviventes da Revolução Mexicana. Nessa altura era uma coisa de, 50 anos antes, e sabia absolutamente tudo. Então muito do que a gente vê, principalmente na parte toda do México, né? Principalmente naquele compound ali do Mapache, né? Aquele quartel-general do Mapache. Hacienda de Ciénaga del Carmen, né? É o nome da locação. Aliás, tem uma historinha. Tem uma historinha legal aí do cara que desculpa, você está falando de um mexicano, sim. Né? Esse filme foi um dos primeiros filmes americanos a usar bastantes atores extras mexicanos de verdade. Praticamente todos os papéis, né? Todos os papéis, menos o do Anjo, que é um porto-riquenho. O Anjo é um porto-riquenho, isso. Mas por trás da câmera, né? Na verdade, você tinha um cara que ele conheceu lá no México chamado Chalo González, que era uma espécie de faz-tudo ali no set, né? Um cara que nunca tinha trabalhado com cinema e acho que o cara tinha uma madeireira e tal, mas ele acabou conhecendo esse cara até numa oportunidade meio estranha, que um belo dia esse Chalo González mexicano entrou num bar lá em Tijuana e tinha um americano num canto com uma cadeira se defendendo dos outros frequentadores do bar ali, né? Que a galera queria pegar ele na porrada, quebrar ele na porrada. E aí esse americano virou para esse Chalo González e perguntou: você fala inglês? Aí ele falou: falo. Aí explicou por que ele estava com aquela cadeira segurando, né? O que aconteceu? Esse americano era o Sam Peckinpah e ele tinha entrado no bar e oferecido de pagar uma rodada de bebida para todo mundo. Só que ele falou, na verdade, quando ele fez esse anúncio, ele ofereceu a bebida e logo em seguida xingou a mãe de todo mundo, falou: eu
comi a mãe de todo mundo aqui, por isso eles são todos os filhos da puta. Ele falou isso em espanhol, mas por quê? Porque ele tinha antes conversado com um cara que pregou uma peça nele, que ele falou, porra, eu queria entrar num bar e oferecer bebida pra galera e tal, como é que eu falo isso em espanhol? E o cara, grande filha da puta, ensinou pra ele errado. Cara, isso é uma trollada. E aí, a trollada monstra. Caraca, e aí velho. o cara se viu nessa situação, entrincheirado lá no canto do bar. E aí foi quando ele conheceu esse Chalo Gonzalez. E esse cara é até importante, não só pra produção do filme, dizem que esse cara foi fundamental pro filme sair. Foi esse cara que descobriu essa hacienda aí, essa locação, que acabou virando lá o quartel-general do Mapache lá, que é a sequência final do filme. E esse cara também tentou encaixar a sobrinha no filme, pediu pro Sam Peckinpah para fazer teste com ele, não sei o que, com ela, para ela fazer uma pontinha no filme, e essa mulher acabou virando a esposa do Sam Peckinpah. Ela, a Begônia, né? A Begônia na verdade, Palacios, a Begônia ela isso. já tá no Major Dundee, tá? Eles já eram casados nessa época. Mas já Dundee, mas foi esse cara que não foi pro Wild Bunch, foi pro Isso, Major tá. Dundee, eu Tá fiz bom. confusão. Mas é a sobrinha desse Sim, cara. sim. Desse... Ele já tinha Chalo 3 Gonzalez, filhos no primeiro casamento, tinha se separado e conheceu essa atriz mexicana aí, só que também brigavam pra caralho, Isso. separaram 2, 3 vezes. Enfim, O cara não devia ser fácil. Bebida e ele realmente era mais um desses que a vida era dirigir filme, a vida eram os filmes, então dedicação meio nula aí pra vida em família. A família. Mas, pô, você tinha complicado. falado dessa questão da modernidade, né? Naquela sequência final toda, né? Que você sente realmente que aqueles caras eles estão num tempo. É uma contradição o espírito daqueles caras, né? Porque eles estão presos ainda a modos antigos, né? Tradições antigas, a esse código de honra antigo, né? Tanto é que, porra, eles receberam o ouro lá, o dinheiro deles pelas armas, porra. Podiam ir embora, podiam vazar, mas não, eles não conseguiram vazar porque eles não podiam sacrificar um cara do grupo, né? Ainda que fosse um cara do grupo que era mestiço, que era mexicano, até tem uma cena fuderosa do início do filme, que é aquela quando eles encontram lá o velho, né? Que abrem os sacos e vêm as arruelas ali, aí começa, ali também ali acaba de ser sedimentado o caráter de todos eles, né? Você vê que os dois irmãos lá, o Ben Johnson e o Warren Oates, eles são gananciosos, eles são inescrupulosos mesmo, né? Eles querem podar lá o mexicano na divisão, e eles falam que porque ele entrou agora, mas porra, a gente sabe que não é porque ele entrou agora. A gente sabe que eles estão falando isso porque ele é mexicano, é questão racial mesmo. Eles querem cortar o velho da parada, porra, sendo que o velho provavelmente já foi o líder da parada quando era jovem. É o cara mais antigo ali, né? Mas é só porque ele só toma conta dos cavalos e tal. Mas eles querem... Depois, mais à frente, naquelas dunas, quando caem do cavalo lá, eles querem matar o velho. Eles questionam a liderança do pai, porque o pai que tá velho também não consegue subir no cavalo. Quer dizer, eles são problemáticos, né? Mas, apesar disso tudo, eles estão unidos ali, né? Depois que as desavenças são resolvidas ali e tal, porra, na marra eles estão unidos. E, porra, no final eles podiam deixar o mexicano lá que se foda, tamo com ouro, não. Eles vão pra morte, eles vão encarar a morte. Eles sabem que vão morrer. E é muito... Por causa do mexicano. Muito sutil a decisão ali. Então, mas se eles estão regidos por essa honra, esse código, esse elo entre os caras, por outro lado, eles estão, porra, lutando contra coisas modernas, né? Tem o avião bombardeando, tem metralhadora automática, porra, aquilo ali você vê, tem até aquela cena em que os caras vão testar aquela porra lá e começa a tirar a esmo lá. Muito bom. Aquilo mostra assim. O Mapache pega a metralhadora e sai, porra, fuzilando. Ele uma chuva de balas. Porra, aquilo ali marca bem, né? Que é, porra, uma novidade, né? Uma coisa... Uma máquina de morte que chegou ali, né? Máquina de morte mesmo. E você imagina isso na mão daqueles caras alcoolizados ali, né? Por isso que... Eu acho isso legal também ali naquela cena do massacre, né? Primeiro voltar um pouco, né? Porque parece que aquela cena, logo depois que eles pegam lá as prostitutas e saem, tem aquela cena da caminhada, né? A famosa cena da caminhada.
Let's go. Aquilo ali parece que foi de improviso, aquilo não estava no roteiro. E o Sam Peckinpah chegou e falou pro assistente, cara, eu acho que eu quero fazer aqui uma cena de caminhada. E o cara não entendeu nada, obviamente. Né? Só que ele foi construindo aquela cena ali no set. É muito legal. Né? Então ele pegou o fotógrafo dele, que é excepcional, né? O Lucien Ballard, a gente já falou um pouco dele lá quando a gente falou do Kubrick. E aí pegou esse cara e falou, bom, vamos fazer, a gente bota os 4. Ele começou a orientar os atores, né, os 4 ali. Cada um segurando a arma de um jeito diferente, né? De um jeito, né, que você vê que cada um tá com um figurino um pouquinho diferente. O outro tá meio de mas camisola, cada um uma coisa meio estranha assim, não é camisola, mas é uma camisa... ele tá sem colete, né, mas tá com a camisa meio frouxa, né? Parece um pijama. Mas aí, realmente, eles têm cada um tem um gesto diferente ali de segurar a arma. E ele foi aos poucos preenchendo com os extras, né? Então você tem uns caras que começam a tocar uma música, vem pelo lado, aí daqui a pouco tem uns caras bêbados passando por trás. Ele foi preenchendo a cena e criando aquela ambientação. Aquele monte de soldado ali no caminho fica olhando para eles, não sabe exatamente o que eles vão fazer, né? Isso tudo dizem, né? Ele foi montando na hora ali, né? Levou um tempo para ele fazer aquilo, mas ele fez. Los gringos outra vez? Los gringos outra vez. Isso que eu acho legal, porque quando eles chegam, eles chegam na hacienda lá, no edifício lá, naquele... Pô, os caras estão totalmente alcoolizados, cara. Tu vê na cara dos mexicanos que eles estão, porra, no chão de fábrica ali, estão pano de chão, lavando meio lama ali. Não é assim que o Mapache recebe eles? Ele olha lá de cima e fala assim, los gringos outra vez? Que é isso? Angelito! Angelito! Vocês querem Angelito? O filme inteiro é sujo, né, velho? O filme é sujo. Sujeiro o filme é sujo. Até o tom da fotografia é tudo terroso pra caramba, assim. Terroso, isso. É muito, né? Totalmente terroso. É feito já pra te deixar meio que desconfortável, incomodado, acho. Inclusive, visualmente, o Wollongong Green, que foi o cara que incutiu o México dentro da história original do SIC, né? Que era só uma história de gangue, com roubo, aí o Wollongong Green desenvolveu isso aí. Ele se baseou em imagens reais lá da época da Revolução, né, que tinham sido lançadas poucos anos antes, aí uma década antes ou pouco antes, de um documentário feito por uma cineasta mexicana, né, que editou imagens filmadas pelo pai dela, né, o Salvador Toscano, que tinha sido o maior cineasta mexicano do início lá, que é um cara que tinha filmado desde lá da época dos Lumière, lá 1896, filmado cenas cotidianas do México, e isso virou um documentário, tem no YouTube inteiro, chamado Memórias de um Mexicano, né? E os grandes líderes ali da época, todos, o cara era tão conhecido e respeitado, esse cineasta, que todos aqueles caras lá permitiam que ele se aproximasse, que filmasse eles, como por exemplo lá o próprio Porfírio Dias, né? O Pancho Villa e o Huerta Madero, aquela galera toda lá. Então eles têm imagens, as imagens que a gente tem hoje estão nesse documentário aí, né? A gente consegue entender vendo esse filme que essa declaração que eu li devia ser verdadeira, que era o lugar mais perigoso da face da Terra ali pelos 1910 a 1915 ali da vida. Imagina. Porque, porra, a vida não valia nada lei, né? naquela porra ali, cara. Terra sem lei. Não valia nada, né? Agora, a gente também falou muito você falou muito de cena da abertura, do roubo. A cena de abertura é aquele roubo. Mas tem uma coisa fundamental, importante também nesse filme, que é o início da cena de abertura. A gente vê aqueles caras chegando a cavalo e eles passam pelo quê? Vocês não vão comentar? As crianças? As crianças, porra. Aquilo ali é sensacional. Quando eu falei de abertura, na verdade, falei disso aí. Na minha cabeça era isso. Porque eu acho aquilo ali sensacional, né? Quando eu comecei na época a pegar a filmografia do Peckinpah, e eu acho que, cara, né, ele, inclusive o apelido dele era o poeta da violência. Com escorpião, é isso? As crianças, né, o apelido aquilo dele ali aquilo ali pra mim ele tá estabelecendo que violência pra ele é uma coisa inata do ser humano, né? Então, porra,
Mas esse me lembra. Isso aí acho que ele tirou do Salário do Medo, né? Lembra? O Salário do Medo começa de forma semelhante também, né? Exatamente. Você tem crianças se comprazendo da violência. Na verdade, aquelas crianças somos nós mesmos que vamos assistir 2 horas e 24 minutos de violência e vamos gostar. Né? Então aquelas crianças estão ali em volta assistindo aquilo. Não, eu ia dizer isso assim, que a maneira como ele trabalha, né, a violência, o apelido dele em Hollywood, né, era poeta da violência. Entender a violência de uma maneira, como é que eu vou dizer, amalgamada socialmente mesmo, né, cara? Culturalmente, assim. Não é só, sei lá, fazer uma cena de tiroteio estilizada. Ele é realmente um cara que entende a violência como uma parte obscura, porém natural da psique humana, né? E essa introdução, acho que acho que pra mim é um exemplo perfeito de como traduzir isso de uma maneira audiovisual, assim. Quando assisti, fiquei maravilhado com isso, assim, achei fudido. Agora, você reparou o link dessas crianças, da questão das crianças, que aliás em outros filmes do Sam Peckinpah vai ter a figura da criança para lembrar a gente aí assim, primeiro uma coisa que até é falada no próprio filme, né? Que no fundo todo mundo gostaria de voltar a ser criança, né? É o que a gente busca, né? E por outro lado, a violência que já está dentro até das próprias crianças, ela infelizmente nem sempre vai permitir isso. Mas não sei se vocês reparam que quem é que mata o Pike? É uma criança. Sim. Você repara, que dá um tiraço. Quem dá o tiro nele é uma criança, porra. No meio daqueles soldados alcoolizados todos ali, leva ele a bala na metralhadora, também, né? Ele tá operando a metralhadora, e aquela criança, né, atira nele, né? Então ele é morto por uma criança no final da história, né? Verdade. Isso é muito... Verdade. Isso é muito... Peckinpah. Isso não é por acaso, né? O Mapache, né, Emílio Fernandes, era um diretor aí de renome do cinema mexicano, da era de ouro do cinema mexicano, já anos 40 em diante, né? Trabalhou muito com aquele diretor de fotografia lá, o Figueroa também, né? E fez muito filme dirigiu muito Pedro Armendáriz. Sim. Outra figurinha do John Ford aí também. E uma coisa interessante que está no filme também sobre essa questão do México é que a interferência, principalmente nesse momento aí, que está quase o momento da história, né? A época histórica ali, é um momento que está quase chegando aí a Primeira Guerra Mundial, né? E uma coisa que aconteceu também historicamente, a Alemanha ela buscava ter influência mundo afora em outras regiões. Então isso já desde a época do Porfírio Dias, né? O Porfírio Dias ele se via quase como um imperador mesmo ali do México, né? Então ele queria estabelecer relações com outros reinos aí, com outras. Então tinha já uma frequência de alemães se estabelecendo no México, dando assessoria militar e tudo mais. Isso a gente vê no filme, né? O Mapache ele está ali orientado por alemães, né? Até uma coisa que parece que não combina, né? Aquela fleuma, aquela precisão dos alemães e o mexicano tudo esculhambado e não sabe mexer na metralhadora. Bala perdida. Bala perdida. Toma de bala perdida ali. Caramba. Cara. Achou todo mundo ali. Porra. Ficou com essa imagem na cabeça. O Witzel iria adorar, né? De certa forma inspirou o Rambo, né? Rambo 2, lembra? Quando ele pega aquela metralhadora do helicóptero também. Anos antes está lá o General Mapache lá, metendo bala. Mas e aí, vocês têm mais algo aí para colocar? Não, eu acho que não. Esse filme... Você quer dormir, né? Eu também não, mas... Não, pior que não. Tô pensando mesmo. Só para acrescentar mais algumas coisas, é um filme que quase recebeu aquele selo X-rated, né, da MPAA, Motion Pictures Association of America, mas acabou recebendo a né? R, né? Entendível, né? Porque tem sexo, tem violência pra caramba, extrema,
E acabou com o selo de R, né? R-rated, que é um abaixo, né? Agora, eu diria, eu acho que vocês vão concordar, que apesar de a gente estar fazendo um podcast sobre o filme, a gente gostar do filme, não é um filme para todos os gostos mesmo, né? Certamente não. Certamente não é. Eu acho, até pra quem... Por exemplo, eu cresci com meu pai vendo western pra caramba, né? Mas certamente não acho que um western que ele gostaria, pra ser honesto ainda. Acho até quem consome o gênero, assim. Pois é. E eu acho que o cinema do Peckinpah como um todo, para o público feminino, deve ser um terror, né? Porque não é só pela questão da violência, mas é porque o tratamento das mulheres nos filmes do Peckinpah é o pior possível. Elas são, e não é só nesse, não, é em todos, né? Em geral, todos, Alfredo Garcia, o Straw Dogs tem uma cena de estupro em câmera lenta, cara. Essa cena é perturbadora. Perturbadora, cara. Eu assisti cara. esse filme uma vez, quando adolescente, e essa cena foi a que me marcou, assim, a ponto de eu, durante muito tempo, assim, nem querer rever esse filme. Mas esse filme aqui, ainda tô pra Fred, rever. mas tu sabe que eu acho que tem esses, pelo menos esses filmes que a gente citou, o Straw Dogs, o Alfredo Garcia, Meu Ódio Será Sua Herança, eles têm uma coisa que incomoda, né? São filmes desconfortáveis de se ver, né? Eu gosto pra caramba, acho super foda, mas é uma coisa desconfortável de se ver. Não, são filmes que te fazem refletir, né? Total, alguns anos atrás E acho que ele atinge o... Pode falar. Atinge o objetivo, porque Claro acho que ele tava sim. atrás disso mesmo. Claro que sim. Alguns anos atrás, eu tava de férias e aí meu irmão chegou aqui no quarto e falou assim, vamos assistir um filme? E aí pediu, né, pra eu indicar um filme. Aí eu tava a fim de rever, tinha acabado de lançar o DVD Sob Domínio do Medo. Eu falei, então vamos ver isso aqui. Ele nunca tinha visto. No meio do filme ele falou pra mim, por que tu botou esse filme, cara? Por que tu não escolheu outra coisa? Meu irmão falou pra mim, por que tu botou esse filme aí, cara? Não é um filme, Foda. por exemplo, que eu ia botar para minhas filhas verem. Né? Não tá louco? Filme. Não, você tem que ver com uma certa maturidade. Tem. Eu que vi na época... Agora, é sempre aquilo, né, cara? Fazer esse podcast, mais do que fazer algum produto ou alguma coisa para mostrar para alguém, a primeira utilidade dele é para mim mesmo, né? Revi o The Wild Bunch, que é um filme que eu tinha visto há muito tempo e não tinha ele assim em grande conta, e saio agora com mais um filme para admirar. E também, ao mesmo tempo, eu só tinha visto 4 filmes do Peckinpah, agora já cheguei em 10, né? Nesse sprint aí dessa semana Peckinpah, eu vi mais vários filmes. E aí você vendo vários em sequência, claro, né? Não tem como você não sentir a presença do famoso Stock Company, né? Assim como quando a gente começa a ver filme do Ford, tem o Stock Company. Isso acontece quando a gente começa a ver sequência de filmes de qualquer diretor, né? Do Kurosawa, a mesma coisa, do Bergman, a mesma coisa. A Stock Company, né? De atores, né? Aquele grupo de amigos e tal. Então, porra, cast habitual, você né? começa a ver Warren Oates em tudo que é filme, você começa a verdade. ver Ben Johnson, você começa a ver o Strutter Martin, né? O cara que faz um dos... Que faz aquele idiota o caçador lá, de né? recompensas, o Elk Aliás, Kill, né? a gente mal falou. Isso. Ele é O baixinho. O segundo no comando ali, depois do Robert Ryan ali naquele grupo, que a gente não falou muito desse grupo, né? Mas que cambada de idiotas, né? Assim, o cara tá com os adolescentes ali. Eles estão sempre brigando, disputando os cadáveres, né? Ele e o personagem do Elk Jones, né? Que é um cara que também faz vários filmes com ele. E tem outras figurinhas carimbadas aí nesse filme, né? E vão ter toda a carreira dele, né? Como o Slim Pickens, né? Que ele também é aquele cara que cavalga a bomba lá do Dr. Fantástico, não é ele? Sim. Esse cara, ele era clown, né? Ele era palhaço de rodeio. Também é um cara que vem do meio ali, né? E, porra, e tem depois, né? O Chris Christopherson, né? Em uma porrada de filme dele também. Então você sente essa galera o tempo todo presente, aquele grupo de amigos. Você imagina esses caras aí nos intervalos se acabando na bebida. Mas enfim. Esse é assunto para outro podcast. Agora, vamos encerrar com a notícia triste. Opa. Estão preparados? Pode falar. Vai lá.
Mel Gibson tá começando uma Eu pré-produção, sei, um remake cara. desse filme, Eu já sabia. estrelando Michael Fassbender e Jamie Foxx. Então se preparem, Pra odiar. porque vem um filme aí. Pois é, e tratando-se de Mel Gibson, né? Paixão de Cristo e tal, ele gosta de um sangue também. De uma polemização aí. Vamos ver o que ele vai fazer aí. É. Mas é engraçado porque assim, E deixando só o registro histórico aí, esse filme concorreu a 2 Oscars, né? A gente não pensa muito nesse filme concorrendo a Oscar, mas verdade. concorreu a roteiro e trilha sonora. Foi a única também, indicação de um filme do Peckinpah, né? do Sam Peckinpah, né? Para algum Oscar. Pois é. Agora, esse negócio da refilmagem que você falou é o seguinte, cara. Eu não tenho, assim, esse pudor de falar assim, ai, que absurdo. Não, quer refilmar? Refilma. Eu não vou nem ver, provavelmente. Eu não vou nem ver. Não Estou nem preocupado com isso. Sei lá, eu Agora, acho o que me incomoda é que se a chance de alguém novo, algum cinéfilo novo, alguém que quer se virar um cinéfilo, ver o The Wild Bunch de 69 já não é muito grande, a partir do momento que sai a refilmagem, diminui, porque a pessoa vai achar que esse substitui aquele. Né? A gente que já conhece aquele lá, pode até assistir esse, que já tá vacinado, né? A gente não vai trocar um pelo outro. A gente só vai rir, provavelmente a gente vai rir, a gente vai se aborrecer, mas aí não vai trocar um pelo outro. Agora, para quem não conhece nem a pau, outro, velho. Aí nem que o cara não vai querer conhecer mesmo. Pra quê? Se tem essa versão aqui Exatamente. com uma média de 2 segundos cada plano, né? Cortando e explosões, porra. Cara, imagina a cena da metralhadora, cara. Imagina a cena da metralhadora. Não, e sabe uma coisa que eu acho engraçada? É porque, tipo assim, ó, eu entendo às vezes quando se faz um remake de um filme infantil, sei lá, um Fantástica Fábrica de Chocolate, você tá direcionando esse filme para um público que, bom, a criançada dos anos 80, 90 é diferente da criançada de hoje. Então você, beleza, se faz esse remake para falar com uma geração diferente, com outros costumes, com outras ideias, ok. Mas eu acho que um filme como Meu Ódio Será Sua Herança, e eu gosto de falar o título em português porque eu acho o título em português fodástico. Eu acho que ele ainda é tão... Ele é tão relevante, ele é tão razoável, cara. Ele é tão... Como é que eu vou dizer? Razoável é a palavra errada. Ele é relevante pra caramba, ele ainda é moderno pra caramba. Ainda choca, ainda hoje. E pra que refilmar uma coisa que ainda tá moderna? De remake que eu... Exatamente, eu acho desnecessário. Completamente desnecessário. Eu acho assim, que se você quiser fazer remake, por que você não pega... filmes, pode ser até de diretores famosos, mas filmes que não deram certo. Sei lá. Né? Que filme que não, o cara errou. Aborda de uma outra maneira, de repente tem um grande potencial. Né? Agora, se pegar um filme que é icônico e eu vou fazer um remake... Não faz sentido, cara. Sei lá, desnecessário. Não faz sentido. Pois é. Pra mim não faz sentido. Realmente. Mas certamente, mas assim, certamente quando se faz um remake, não se faz pensando... em ciência cinematográfica, ou se pensando num público cinéfilo, alguém que sei lá, que é obcecado por essa coisa toda, né? Se faz pra vender pipoca, pra vender refrigerante e pipoca e bilheteria. Comercial, exatamente. Eu sei que a decisão é comercial. Não é pra gente esse filme aí. Aí daqui a um ano, sei lá, quando sair o filme, a gente vai entrar aí em resenhas e vai ver nas trivias lá, 10 coisas que você não sabia sobre Puta merda. sobre o The Wild Bunch 2020. Este filme, você sabia que já existia uma versão desse filme lá em 50 anos atrás? 50 anos atrás, né? Aliás, espero que quando 50 anos espero que quando o site do Terra fizer isso, o G1, que eles colhem o link do podcast aí, né, gente? Omelete. Né? Omelete vai fazer isso. Cola o link do podcast aí pra galera conhecer, né? Isso. E esse filme já foi discutido no podcast Filmes Clássicos. Faz isso. Sabe, façam isso. Coisa. É isso aí. Meus caros. Uma beleza então, hein? Então tá, meus caros. Vamos nessa, galera. Deixar o William dormir aí. Bora, dormir com os anjinhos. Valeu, William, aí obrigado, pela presença. Bicho? Permaneceu acordado, cara. Parabéns. Tamo aí, pô. Guerreiro, só um guerreiro, cara. Obrigado pelo convite, né, cara? Fred, mais uma vez aí. Please, cut the fuse. Please. Aqui eu tô imitando o Alfonso Aral. Afonso Aral, isso aí. Então valeu, Alexandre. Valeu, William, mais uma vez. Valeu, bicho. Obrigado. Por aceitar nosso convite. Pô, que isso. Tamo aí, né? Falou. E aí na próxima iremos de Primeira Guerra no cinema, não é isso? Exatamente. Jacuzzi,
o grande desfile, The Big Parade, pelo rei, pela pátria e sem novidades no front. Isso aí. Isso, galera. Preparem suas trincheiras, preparem as suas máscaras de gases. Enfardamento. E Porque vamos para a Primeira Guerra. é isso aí. Fred, até a próxima. Aquele abraço. Abraço! Hey, who in the hell is they?